nosso Momento de Fé. Com o Padre Marcelo Rossi. Estou com a palavra de Deus e a rede social, ambas abertas na minha mão aqui. Mas a rede social usada para o bem. Lembrando, a rede social não é ruim. Quem manipula da rede, quem a usa é que vai fazê-la boa ou ruim. E ontem eu postei um cartão de reflexão. Nunca, deixei para fazer agora, falar dele na oração. Nunca duvide do poder de Deus. Se ele transformou água em vinho, ele pode transformar a sua vida em bênçãos e vitórias. Tomando posse disso, eu fui para a palavra de Deus. Tá? Que eu poderia pegar São João, que é de onde vem essa aqui, mas não, a palavra de Deus que ele me deu foi essa. É São Pedro, primeira carta de São Pedro, capítulo 5. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5. Olha o que diz o primeiro Papa da nossa igreja. Diz assim: humilhai-vos, pois. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos de 6 a 11. Humilhai-vos, pois, debaixo da mão poderosa de Deus, para que Ele vos exalte no tempo oportuno. Versículo 7, atenção. Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Versículo 8, alerta. Atenção, alerta. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Aqui eu faço uma explicação que eu não sabia. O leão mais forte, ele é mais forte, mas ele não é mais ágil. Ele tem um rugido que atemoriza a presa. E aí os leões mais jovens têm a velocidade. São eles que caçam. Então, eles caçam em bando. Então, vem o rugido que atemoriza. E aí os mais jovens vão e atacam. Mas continuando. Resistires, versículo 9, fortes na fé. Vós sabeis que vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem os mesmos padecimentos que vós. Olha que coisa linda essa passagem. O Deus de toda graça, que vos chamou em Cristo a sua eterna glória, depois de tivesse padecido pouco, vos aperfeiçoará, vos tornará inabaláveis, vos fortificará. A Ele o poder na eternidade. Amém. Depois lê na sua Bíblia, primeira carta de São Pedro, capítulo 5, é o último capítulo, versículos de 6 a 11. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estou todo arrepiado. Ontem, quem não acompanhou, nós falamos sobre a pandemia. E fiz a pergunta: quem teve pandemia ou quem teve a Covid? E eu confesso a vocês, depois de exames que eu faço de sangue, eu tive a graça, e acredito que eu e o Mário, acho que nós não tivemos a Covid. Graças a Deus nós não pegamos. Temos todas as vacinas, eu acredito que o Mário também. Nós somos prudentes, mas... Também. Mas o que eu conheço de pessoas que pegaram a Covid e até hoje tem sequelas. Até hoje. Que tipo de sequelas? Memória já não é mais a mesma. Eu digo que eu não peguei a pandemia porque muitas pessoas acharam que não pegaram, mas pegaram. Mas elas eram assintomáticas. Então elas não sentiram nada, mas pegaram. Tá? No meu caso eu não peguei mesmo. Fazendo o exame de sangue você sabe se pegou ou não. E voltando, as pessoas que pegaram, até hoje, muitas delas têm, eu vou dar pelo menos algumas coisas de sequelas. Estou falando fisicamente, tá? Primeira delas, capacidade respiratória não é mais a mesma. Quando ela vai fazer o exercício, ela tinha uma respiração muito maior, curou, graças a Deus, mas não tem mais a capacidade respiratória de antes. A memória, tem até pessoas públicas que até hoje tem claro isso, elas têm dores no corpo que elas não tinham. Coisas que elas faziam não fazem mais pós a pandemia. Então a pandemia deixou sequelas. Eu quero chegar isso para vocês fisicamente.
Então isso se vê, se fala, se comenta. Só que uma pandemia, uma sequela que ninguém está falando, e ela é gravíssima, é a saúde mental. Quantas pessoas não estão bem? Medo, ansiedade, angústia, depressão. Que foi, converse com os psiquiatras, psicólogos, eles chamam até de quarta onda. Tá? Pegou na pandemia e está levando pessoas a se surtarem, por nada fazerem coisas besteiras. E Jesus, através desse livro, Batismo no Espírito e Saúde Mental, Senhor, nós vamos tocar nessas sequelas, sabendo que para Deus nada é impossível. O que eu não posso, Deus pode. Quantas pessoas que eu orei e receberam milagre? Chicão morreu, amados. Chicão já tinha sido desenganado por todos. Aí, além da Covid e já ser desenganado, Chicão é um amigo que vai completar agora, o ano que vem, 70 anos. Ele teve até infarto no miocárdio junto, tudo no hospital. Deus tocou e operou. Ele tinha diabetes, ele voltou sem diabetes. Olha, quando Deus opera milagre, opera. Ele age. Estou falando de alguém que eu convivo. Tá? Eu falo assim, ele voltou melhor do que era antes. Porque Deus operou. Por isso, Senhor Jesus, eu peço, vem contra tudo. Quantas pessoas, já que eu toquei, e o Senhor fez eu tocar nas sequelas físicas. Por favor, você que tem Covid, teve a Covid, e você é uma dessas pessoas que tem sequelas, apresente a Jesus quais são as sequelas que você tem até agora. Gente, a pandemia foi 2020 e 2021. A grave, né? Que as pessoas não tinham vacina. Depois muitos foram pegando também depois. E até hoje ainda tem, mas a Covid agora com a vacina está controlada. Mas, Senhor, eu te entrego as pessoas que têm, preste bem atenção, fisicamente alguma sequela. Fala para Jesus agora, qual é a sequela que você tem consciência? Olha, realmente depois da Covid, minha respiração já não é mais a mesma, saturação respiratória. A minha memória não é mais a mesma. Algumas pessoas tiveram problema até de trombose. Graças a Deus sobreviveram, mas todas as sequelas. Só que agora eu vou tocar em algo. Tocar em Cristo Jesus, na verdade não sou eu, é Jesus. E eu, como médico de almas, eu tenho essa propriedade, eu sou médico de almas. Todo padre e sacerdote é médico de almas. Senhor, onde eu não posso ir, o Senhor pode. Põe a mão na sua cabeça. Porque é na cabeça que nós precisamos de saúde. Acabei de ler Provérbios capítulo 4 no livro, versículo 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos, e Satanás sabe disso. Isso mesmo, o demônio sabe disso. E ele sabe que a nossa mente é um campo de batalha. E há duas coisas que ele quer disseminar em nossas vidas: é medo, porque o medo paralisa. Li São Pedro agora, que ele fala, o inimigo é igual um leão que ruge. O rugido do leão, eu já vi, eu não vi o leão pessoalmente, eu vi no Discovery, eu estava assistindo uma matéria sobre os animais lá na África, tá? E mostrando o leão. O que acontece com um cervo, tá? E na hora que ele faz o rugido, o cervo ele sai correndo, mas tem um que paralisa. O que paralisa morre. O medo paralisa. Não vou longe, vamos falar de São Pedro. São Pedro era nadador. Ele pescava em alto mar, de madrugada, pulava e Jesus falou, caminhe. E eles ficaram assustados que Jesus estava caminhando sobre as águas. E Pedro falou, se não é um fantasma, faça que eu também caminhe ao seu lado. E Jesus falou, vem. E Pedro começou a andar realmente sobre as águas.
De repente, o medo tomou conta dele e ele começou a afundar. E ele gritou: salva-me, Senhor. Mas aí, gente, eu vou questionar vocês. Não é qualquer um, era um pescador, ele já sabia nadar, então ele não ia se afogar. Só que naquela hora o medo tomou conta dele. E aí eu conheço pessoas que morrem paralisadas, sabem nadar, mas bateu o medo e se afogam. Entra em pânico, a palavra é essa, pânico. E aí se afoga. E Jesus vai, pega e puxa a orelha de Pedro. Ele diz: homem de pouca fé, por que duvidastes? Então as duas táticas do inimigo é medo e dúvida. Já percebeu? Medo e dúvida. São Tiago vai falar sobre isso. Peça, quem tem precisa de sabedoria, peça, mas peça com fé, não duvidando. Então, Senhor, nesse momento, coloque a mão na fronte direita e a mão esquerda no coração. Jesus, as duas brechas que o inimigo usa para nos derrubar são medo e dúvida. Pelo poder do teu nome agora, eu quero, Jesus, renunciar com vocês a todo e qualquer tipo de medo e dúvida. Não permita que o inimigo destrua a sua vida através do medo e da dúvida. Senhor, eu te entrego as duas brechas, porque os dardos inflamados do maligno são lançados, mas somos blindados no sangue de Jesus. Mas, Senhor, se eu não me atento, se eu não tomo cuidado, medo e dúvida. Por isso, nesse momento, Jesus, eu te peço todo e qualquer medo e toda e qualquer dúvida, porque Satanás, o inimigo vai, é o modo que ele usa, sabotando a nossa mente, medo e dúvida. Então fique atento, Senhor, eu peço que a pessoa, você fique esperto, atentos. Quando o medo ou a dúvida assaltarem o seu coração, você vai clamar: eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Guarde isso. Quando a dúvida e o medo vierem no seu coração atormentar a sua mente, você vai dizer: eu sou vitorioso, mulher vitoriosa, no sangue, pelo sangue de Jesus. Faça a experiência. Bateu medo, bateu dúvida, entrou no seu coração qualquer tipo de dúvida do amor de Deus, do poder de Deus, da ação de Deus, ele te lançando, porque através do medo e da dúvida ele vai te lançar a culpa, ele vai querer te destruir, te jogar lá embaixo, e para que você esqueça o amor de Deus. Então, essa frase tem um poder: eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Repita comigo: eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Mário, eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Bandinha, eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Vocês compreenderam? Ao longo desse dia, hoje é quarta-feira, virão tentações. E o inimigo aproveita de duas, porque ele sabe que isso nos paralisa: medo e dúvida. O medo nos paralisa, a dúvida impede a nossa fé. Então ele não quer que você use a fé, que é o escudo contra os dardos dele, inflamados dele. Então, Senhor, nesse momento, essa frase, ela dita, nós estamos tomando posse do nosso batismo, fomos lavados no sangue de Jesus. E quando eu declaro: eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus, o medo e dúvida não tem poder sobre mim. E qualquer angústia que queira invadir meu coração, não pode agir. Por isso eu termino mais uma vez, vamos repetir por 5 vezes. Por que 5 vezes? Pelas 5 santas chagas de Jesus. Nós estamos tomando posse, pelas suas chagas somos curados. Chagas que ele as conservou, ressuscitado, ele fez questão de mantê-las, porque por elas somos curados. Comigo
Comigo, por favor, 5 vezes. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. 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 Faltam 2. Faça a experiência. Vem um ataque na sua mente. Use essa frase. Depois você vai me contar o que vai acontecer. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. E de fato, tomando posse, se apropriando, eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Amém. Depois vocês serão aperfeiçoados, vos tornarão inabaláveis, fortificados, é a palavra de Deus, pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus. Filho amado, filho querido. E abençoai, santificai e exorcizai essa água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É a maior lição que Jesus deixou para nós hoje. Vamos terminar juntos? Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. 1, 2, 3. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Tu me levantas. You raise me up so I can stand on mountains. You raise Veio o medo, veio a dúvida. Não perca tempo. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Fica a lição. Usemos e vençamos. raise me up tomorrow.